revelada para si, e que ele sabia mais ou menos o que o autor do Novo Testamento iria escrever. Isso é perigoso, então, ao seu ver? Eu penso que esse é um dos problemas que eu tenho, com todo respeito ao Dr. Walter Kaiser, com a hermenêutica dele. E quando a gente chega ao Novo Testamento, se a gente for levar as passagens a sério, deixar elas falarem sem tentar rendê-las a um esquema hermenêutico que a gente prefere, a gente tem que perceber que, no final das contas, o conceito de povo de Deus é central à metanarrativa da Bíblia e aos dois testamentos. Existia povo de Deus antes da nação de Israel, vai existir povo de Deus depois da igreja como ela é hoje. E ainda a distinção que há entre igreja e Israel nessa época da história. Então eu diria que a gente precisa estar pronto a avaliar com cuidado e com abertura o que os autores do Novo Testamento estão fazendo com essas passagens do Antigo. E aí a gente percebe que é mais amplo às vezes do que a gente quer. Se a gente for reduzir demais eles têm que estar falando a mesma coisa e o autor do Antigo já sabia de tudo que o autor do Novo ia dizer. Eu vi o senhor postando recentemente sobre Karl Barth, né? E postando, inclusive, num tom até positivo, né? Tendo em vista que o Karl Barth aqui no Brasil colocá-lo então como um dos teólogos contemporâneos, e de fato foi, mas muito do que se fala de Karl Barth é somente lapada, pancada, coisa contrária, né? E eu vi o senhor salientando alguns aspectos positivos, inclusive o próprio pastor Franco Ferreira, o teólogo Franco Ferreira, ele tem elencado alguns aspectos positivos da teologia de Karl Barth. Que aspectos o senhor poderia elencar da teologia de Karl Barth que podem auxiliar o teólogo, podem até mostrar que ele não era só aquele bicho-papão todo que é pintado? Primeiro que Karl Barth não era um liberal. A gente tem que saber distinguir entre liberais e não-ortodoxos. Karl Barth... Bultmann era um liberal. Bultmann é liberal. Bem mais. Na sua bibliologia, Bultmann era liberal. Pelo menos na bibliologia, é claro. Barth não. Barth tem um respeito à escritura e ao que ele chama de palavra de Deus, que é bem distinto daqueles que vieram às vezes 20, 30 anos e até dos seus professores na Alemanha da época. Então eu respeito muito a coragem, o heroísmo de Barth em sair lá dos recôncavos do liberalismo e caminhar em outra direção, às vezes quase que sozinho, no contexto dele, com poucos, né, no mesmo movimento. E eu respeito muito a ênfase dele na pessoa de Cristo, é uma teologia cristocêntrica. Eu respeito a natureza do trabalho dele como uma teologia no sentido mais amplo possível. Barth era polivalente, ele enfatizava a exegese, mas ele estava preocupado com a apresentação da mensagem cristã e da mensagem da Bíblia e a revelação do Deus da Escritura como um todo, em um sistema organizado. Eu acho que a gente perdeu, em parte, às vezes, isso, especialmente na dimensão e na amplitude que Barth envisionava. Então eu respeito o trabalho dele, tenho sérios problemas com a epistemologia dele ainda, claro, mas eu procuro apreciar mais esse movimento que ele fez em direção à ortodoxia e penso que ele era, no sentido amplo, um teólogo ortodoxo. Né? Ok. Estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu quero perguntar sobre especificamente o seminário, o mestrado. Digamos que temos aqui teólogos que querem estudar nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e certamente há uma série de entraves, recursos financeiros, né? A falta do domínio da língua inglesa, né? A dificuldade até mesmo na proficiência, inclusive, não só da língua inglesa, mas do estudo teológico, né? Então, que ferramentas o teólogo deve dominar bem para conseguir ingressar num seminário do Quilate, do Seminário Teológico de Dallas, e quais são as suas influências lá dentro de Dallas? Faça um comercial, no sentido bom da coisa, e venda o seu peixe aí sobre o Seminário Teológico de Dallas. Quem são os professores?
quais são os destaques, qual é a ênfase do seminário, ele é dispensacionalista progressivo como um todo, ou existe outros dispensacionalismos lá dentro, como o senhor vê o seminário de Dallas e também o que um aluno que iria daqui para o Brasil para lá precisaria de ferramentas para poder aproveitar melhor o seu mestrado. Olha, se você que está nos ouvindo está interessado em estudar fora, ou nos Estados Unidos, ou quem sabe na Europa, a primeira dica é foque nas línguas. No inglês, primeiramente. Se tiver oportunidade, aprenda francês e alemão, dependendo de quão longe você queira ir nessa jornada. Mas tem que dominar o inglês. E quando eu falo dominar, eu digo, pense numa pessoa de outro país chegando ao Brasil para fazer um mestrado em uma universidade federal. Espera-se que aquela pessoa não só saiba português, mas que ela saiba pesquisar e escrever bem em português, de modo entendível e que reflita o nível da educação que ela está buscando, seja mestrado, seja doutorado, ou o que for. Então, não adianta tentar ir para os Estados Unidos com um inglês bem arrastado, chegar lá, vai se sentir pressionado. Eu conheço histórias de pessoas que foram bem intencionadas, conseguiram patrocínio, mas chegando lá tiveram frustração imensa com a expectativa que a escola tinha e a demanda em termos do que esperava-se que aquela pessoa soubesse da língua para então produzir em inglês, e não só produzir em inglês, mas aprender grego em inglês, desenvolver no hebraico em inglês, e até chegar ao ponto de se preparar para outras línguas, para pesquisas posteriores. Então, língua inglesa e foco nas línguas é primordial. O Seminário de Dallas é uma escola fascinante, porque... Quantos alunos? Acho que 2.500, mais ou menos. 2.500 alunos. Alguns deles, vários deles são à distância, mas o campus, o principal campus em Dallas tem muita gente, classes lotadas, às vezes de 20, 30, 40, 60 alunos, dependendo da classe. O privilégio de estudar com homens e mulheres que você está na sala de aula e às vezes depois da aula vai começar a fazer perguntas e vai perceber que o conhecimento deles, onde você achava que você tinha chegado já era um pouco longe, é na verdade a primeira portinha para um mundo de conhecimento. Os caras são bons. São profundos. Então são pessoas que terminaram o doutorado delas há 30 anos e têm pesquisado desde lá e têm publicado e têm ido atrás, estão atualizadas com as publicações mais recentes, entendeu? Tem alguns nomes aí para nós? No Antigo Testamento, conhecido por publicação é o Dr. Robert Chisholm, que eu tenho um grande respeito por ele, pelo trabalho dele. Ele é talvez o maior professor de exegese do Antigo Testamento no Seminário de Dallas. Então, interpretação do Antigo Testamento, especialmente narrativas da literatura profética, é o Dr. Chisholm. Tem outros nomes desconhecidos aqui, por falta de publicação traduzida. Mas tem um homem chamado Richard Taylor no Seminário de Dallas. Ele é um dos maiores professores de línguas antigas, línguas semíticas da região lá. É uma das maiores autoridades do mundo no siríaco antigo e línguas semíticas que são importantes para o estudo do Antigo Testamento, formado em universidades católicas, com um rigor acadêmico muito grande. Novo Testamento, é claro, do Daniel Wallace, Darrell Bock e outros professores que já têm. Teve aulas com Bock? Com Bock ainda não, só conversas rápidas assim. Ele tem um foco hoje muito de engajamento cultural, dá menos aulas, mas eu quero fazer pelo menos uma cadeira nos evangelhos com ele. Mas com Wallace, sim, bem mais tempo em classe. Ok. O público aqui quer saber algumas questões mais polêmicas. Então, por exemplo, sua visão sobre criação em Gênesis. O senhor já tem uma definição? O senhor é um criacionista da terra jovem, é um criacionista da terra antiga? O senhor é adepto do design inteligente? O senhor é adepto do teísmo evolucionista? Como é que o senhor vê a questão das origens em relação à questão do debate com o evolucionismo? Olha, eu acho que quando a gente para considerar o texto no seu contexto histórico, isto é, Moisés escrevendo para a nação de Israel, que estava nascendo naquela época,
e provendo à nação de Israel uma cosmogonia, enfatizando o senhorio de Yahvé e a sua pré-existência e tudo. Cosmogonia é a origem do cosmos. A origem do mundo, Do das mundo. coisas como elas são. Gênesis é cheio de etiologia. Então, se você ler os primeiros 2 capítulos de Gênesis com cuidado, você vai perceber que o autor do livro está, em vários momentos, explicando, olha, o que vocês estão vivendo e vendo hoje no mundo não era assim antes. Antes era desse jeito. E eu penso que até Gênesis 2:24, por exemplo, tem um quê etiológico, quando ele diz, olha, é assim que acontece. O homem deixa a sua casa e se une à sua mulher. Essa é a origem do casamento como a gente o entende hoje. Então Gênesis é cheio disso. Parênteses sobre o casamento. O senhor continua defendendo o ponto da sua monografia sobre o casamento, a ideia do desposório. Como é que o senhor vê? O casamento é indissolúvel aos seus olhos ainda ou o senhor modificou seus estudos sobre a união entre um homem e uma mulher? Mas eu revisitei minha monografia recentemente para a publicação de um artigo com o pastor Carlos. Eu creio que vai sair daqui talvez um mês ou mais, um pouquinho. Uma revista nacional? Numa revista nacional. Olha aí, gente. A gente vai postar. Em primeira mão aqui para vocês, viu? A gente está anunciando aqui um artigo do pastor Arnon, com o pastor Carlos Bezerra. Isso, pastor Carlos Bezerra, sobre aí a questão do casamento. Né? Isso, vai sair em breve, que é um resumo da minha monografia, onde eu atualizei um pouquinho a pesquisa e, na verdade, eu nunca defendi, por assim dizer, a proposta. Eu fiz uma análise... Foi o espantalho que eu criei do homem aí, viu? Foi o espantalho. Essa é coisa de advogado. Mas médico, de vez em quando, faz essas coisas também, né? Mas eu nunca defendi explicitamente, embora eu tenha analisado uma interpretação tida por indissolúvel do casamento, né? Mas eu acho que é uma discussão muito complexa e é uma área um pouco suspensa para mim. Porque quando eu vejo uma questão que a igreja discute há 2000 anos e não há consenso, eu dou um passo para trás. E aí, às vezes, eu penso que a gente tem que desenvolver muita humildade interpretativa e prática nesses assuntos. E valorizar a sabedoria da igreja local, não em detrimento de responsabilidade exegética, mas caminhando juntos para ter sabedoria em como lidar com essas situações de solução familiar. Okay, voltando para o Gênesis. Você viu até Gênesis 2:24, que ainda há uma implicação para nós. Sim, então meu foco básico é estudar o livro no seu contexto histórico, com as suas motivações primárias. Não há interesse sobre questões geológicas, por exemplo, do autor? Eu penso que não. Quando a gente traz uma agenda científica do século XIX e tenta lê-la em Gênesis, que é um livro entendeu? Muito mais antigo, 3, 4 mil, sabe lá quantos mil anos antes, né? Gênesis há 3 mil anos, vamos assim dizer, antes. Não dá pra gente ver essa agenda científica ali, entendeu? Embora eu continue defendendo o que eu já defendia. Não sei... Terra jovem, depende do que quer dizer por jovem, quão jovem. Uns dizem que é 6 mil anos, outros que é 10 mil, outros que é 18 mil. Não sei. O autor não tinha o interesse de nos demonstrar quantos mil anos. Pode ser que aquelas genealogias tenham lacunas de centenas de anos. Aquela famosa cronologia do Bispo Asher, né? Aquilo ali não tem como, né? Nas genealogias... não tem como. Então, assim, é claro, eu não sou um evolucionista teísta, mas também tenho cuidado com, às vezes, essas leituras criacionistas de Gênesis que não respeitam o contexto e o ambiente histórico do livro. Ok. Uma última pergunta, a penúltima, tenho mais uma final. Qual a relevância do Seminário Batista do Cariri, dos mestres que o senhor teve no Seminário Batista do Cariri, para a sua vida pessoal como cristão e para a sua vida acadêmica como pesquisador estudioso das Escrituras? Eu acho que no nível pessoal fica o exemplo de fidelidade, de respeito e zelo pela Escritura, de busca pessoal de Deus, de
fidelidade no pastorado. A maioria dos nossos professores aqui são pastores, né? Então são homens... E lá não são pastores, os professores? Não, todos são engajados com a igreja local, mas a maioria não são pastores, são professores de seminário, né? Trabalham só com pesquisa acadêmica, palestras e aulas. Eis porque uma das grandes diferenças de produção, né? O protestantismo conservador no Brasil, às vezes o homem é pastor, construtor, teólogo, ainda está dando aula no instituto. Não tem como essa pessoa produzir a nível de alguém que é pago só para estudar, com uma biblioteca de 200 mil volumes à disposição e assim vai. Então é um contexto bem diferente, né? Mas esse impacto pessoal de observar a caminhada desses homens com Deus e pastoralmente a maneira como eles zelam pelo povo de Deus e amam o povo de Deus. Então isso me impactou muito. Algum nome assim especial? 1, 2, 3? O pastor Almir foi meu pastor na época do seminário, eu continuo tendo um respeito tremendo por ele. Pastor Carlos Bezerra foi meu orientador, a gente teve bastante tempo para conversar. Pastor Marcos Paulo, com toda a empolgação dele pelas línguas bíblicas. Pastor José Marques, um pensador profundo, né? Sempre imerso nos pensamentos. Terminou o doutorado dele recentemente. Quero dar os parabéns aí ao pastor José Marques, Sim. Falando aí sobre Kierkegaard e Pascal. Inclusive ele publicou recentemente, divulgou o domínio público da dissertação dele, do doutorado. Se você quiser ler, em breve eu também vou disponibilizar via Facebook. Okay. Mas assim, eu interrompi o pastor Arnon, falamos de questões pessoais, mas e acadêmicas? Tem alguma relevância o que você aprendeu no Cariri para o que você levou lá para o Dallas e o que você tem ganhado lá? Olha, para ser sincero, eu conheço vários colegas, até amigos próximos meus, que vieram do Moody Bible Institute, que para nível de graduação é uma das melhores instituições de preparação teológica nos Estados Unidos. E os caras lá não atingem nem o nível do primeiranista daqui? Não diria. Eu não colocaria com esse exagero todo, mas eu não trocaria o Seminário Batista do Cariri por uma outra instituição a nível de graduação na América do Norte, porque eu penso que os meus professores me esticaram bastante no Cariri e me apontaram um caminho para crescer mais academicamente. Então eu sou muito grato por isso. Não trocaria minha experiência no Seminário do Cariri por outro lugar. Eu visitei outros seminários antes e continuo achando que foi uma escolha abençoada. Eu sou grato a Deus por isso. Você falou em profetismo, eu senti um tom premonitório aí, viu? Nessa fala. Não trocaria por nenhum lugar. Quem sabe, futuramente, né, nós não tenhamos aí um professor, né, formado em Dallas, também aqui abençoando o Cariri, não só o Cariri, todo o Brasil. A gente sabe do potencial, não só do potencial, mas do que já tem sido atualizado na vida do pastor Arnon, a pesquisa dele, a profundidade, e rogamos a Deus que, brincadeiras à parte, ou no Cariri ou em qualquer outra parte do Brasil ou do mundo, certamente será bem aproveitada pelos irmãos que tiverem contato. Uma última pergunta: que conselho o senhor daria àqueles que estão iniciando a vida teológica, que estão muito empolgados com o calvinismo, arminianismo, com escatologia, amilenismo, pré-tribulacionismo, estão muito engajados ferrenhamente em combater uma escola ou outra, que estão muito influenciados por um teólogo em especial apenas, mas deixando de levar em conta outras escolas teológicas, outros teólogos que também estudaram o tema naquela temática. Que conselhos o senhor dá aos iniciantes, aos pastores que já estão cansados também, que talvez têm livros na sua biblioteca que há muito tempo não são visitados? O que o senhor poderia trazer de estímulo para aqueles que estão começando e para os que se cansaram no meio do caminho? Olha, eu diria que a gente faz teologia para o reino de Deus e para conhecê-lo. Então, teologia sem amor e sem vida com Deus é um passaporte para a arrogância. Anota essa frase aí, gente, anota aí. E eu falo isso por experiência própria. Sempre a tendência de buscar significância fora de Cristo, mesmo que seja algo tão belo como a teologia, que é o estudo da pessoa de Deus e das suas obras, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso e
se aproximar dos livros e da própria Escritura com um senso de humildade e de dependência de Deus, pedindo que o Espírito dele abra os nossos olhos e mesmo que nos guie por uma jornada mais acadêmica, mais teoricamente rigorosa em termos de estudo, que a gente não perca de vista esse foco de vida com Deus e de crescimento pelo poder do Espírito na nossa vida. Mas eu diria, no lado mais técnico, assim, para quem gosta de estudar, tenha muito cuidado em abraçar sistemas prontinhos que são baseados num arranjo de textos prova da Bíblia. Então ali a pessoa faz uma afirmação e comenta rapidamente alguns textos e diz, pronto, faz muito sentido, esse é o meu sistema e agora eu estou pronto a brigar com quem quer que seja, porque eu entendi os argumentos. Tem muito mais para estudar, então vá com calma. Aquela teologia elementar do Bancroft. Isso. Textos prova, né? Isso. Então ali, estude a Bíblia no seu contexto, aprenda as línguas originais, procure crescer o máximo que você puder nelas, faça perguntas sobre o contexto histórico do autor, dos ouvintes e leitores primários, e a partir dali você vai começar a perceber que às vezes as brigas que a gente está tendo, provavelmente nem o apóstolo Paulo teria em certas áreas que a gente discute tanto, em sistemas que a gente já abraça e são prontos e tudo. Então, tem muito cuidado. Tem muito mais no oceano da teologia do que a piscininha que se instalou ali na praia. Então, vamos com calma e vamos se aproximando das ondas com humildade e expectativa de conhecer o que há por fora lá. Muita coisa. E o cara que cansou? Pastor, está no ministério, mas que há muito tempo não faz uma pesquisa, que já está exausto, certamente muitas tensões pastorais e tudo. Uhum. Há uma palavra de ânimo para um pastor que está numa situação dessa? Sim, novamente eu diria humildade para reconhecer que a gente precisa se atualizar, que a gente precisa tratar a nossa vocação de uma maneira responsável. O nosso Deus escolheu se revelar por um livro e a gente precisa ler e entender esse livro responsavelmente para proclamá-lo com segurança e com competência. Então, eu diria, não se deixe levar pelas tensões que acabaram talvez distanciando daquela vida mais consistente de estudo, de busca do entendimento mais preciso do texto, mas procure oportunidades, pastores na sua região, gente que também está cansado, está precisando de amigos, se juntem para estudar teologia, se juntem para ler os livros da Bíblia de novo, comprar novos comentários, teologias do Antigo e do Novo Testamento, discutirem, às vezes, quem sabe, vocês se juntam 3, 4, 5 pastores numa região, começam a expor um livro da Bíblia juntos, o mesmo livro em cada igreja, e conversem sobre a passagem que vocês vão pregar toda semana, dialoguem sobre como ensiná-la, sobre como ilustrá-la, como aplicá-la ao contexto da igreja de cada um de vocês, e é ferro afiando ferro, né? A gente pode fazer isso até no contexto de pregação. Então, essa ênfase em comunidade e com corações humildes, mas sedentos por uma exposição precisa e responsável da Escritura, a gente precisa disso no mundo inteiro e a gente precisa disso no Brasil, eu diria, sem falta. Muito bom. Posso terminar com aquele quadro clássico? Uma palavra breve, eu falo uma palavra e o senhor responde o que realmente o seu coração pede? Né? Eu sinto perigo no ar, mas... Bom, um teólogo do século XX. Dietrich Bonhoeffer. Um teólogo do século XXI. O cara do Trinity lá? Carson? Não. Kevin Van Hooser? Van Hooser, teólogo. Um seminário a se estudar. Dallas, né? E no Brasil? Cariri. Um teólogo brasileiro. Augusto Nicodemos Lopes. Um pregador que lhe encantou nos primeiros anos de cristianismo. Almir Marcolino Tavares. Um pregador que o senhor admira hoje.
Os dois, mantém os dois. Nicodemus e Almi. Um pregador norte-americano. Tim Keller. Um livro que, além da Bíblia, impactou sua vida. Vou dizer dois. Tim Keller, O Deus Pródigo, renovou meu conceito de graça, inclusive de quem Deus é. Na área mais da teologia histórica e até de autoconhecimento, envolvendo denominações, o livro do George Marsden, Jonathan Edwards. Fundamentalismo e a cultura moderna, cultura norte-americana. Esqueci o nome do livro, não sei como. Ele também escreveu a biografia. Escreveu a biografia do Deus, mas essa é uma obra bem mais técnica e fala sobre as origens da controvérsia fundamentalista e modernista no início do século XX. Foi muito interessante para mim. Fundamentalismo e a cultura norte-americana. Não lembro o nome do livro. Um livro da Bíblia que o senhor tem uma grande afinidade pela pesquisa, que o senhor é apaixonado por ele, no bom sentido. Romanos. De Romanos. Antigo ou Novo Testamento? Aí tá difícil, né? Por opção de pesquisa ultimamente, Antigo Testamento. Antiga ou Nova Aliança? Nova Aliança. É lógico. Aí é mais fácil. Aí é mais fácil. Brincadeiras à parte, a gente encerra aqui a nossa entrevista, gente. Agradecendo aqui a gentileza, a simpatia desse homem que não é só um rostinho bonito. É uma grande potência teológica, um servo de Deus, realmente muito piedoso, muito dedicado, alguém que a gente aprendeu a admirar ao longo dos anos de convivência. Eu também estudei no seminário do Cariri e certamente tenho o Arnon como uma referência, tanto na vida particular, na vida de piedade, na sua devoção quanto às disciplinas espirituais, quanto também na sua devoção quanto à área acadêmica. Deus abençoe os seus estudos, pastor, na conclusão do mestrado, que traga pesquisas relevantes, que certamente a gente vai aguardar, e que volte para o Brasil, realmente trazendo muitas bênçãos aí. Uma mensagem final aqui, então, para aqueles que estão nos assistindo. Obrigado por nos assistirem esse tempo todo de entrevista. Agradeço pela oportunidade, sempre bom voltar ao Cariri, estar com amigos e irmãos. Deus continue a fortalecer e abençoar a igreja dele aqui nessa região e no Brasil todo, é o meu maior desejo. Amém.